Olá amigo, olá amiga, tudo bem? É muito bom estarmos juntos aqui no Prioridades para conversarmos sobre a Palavra de Deus, né? Para aquele incentivo para a oração. Você está bem? Como está a tua família? Bem, eu vou falar para você de uma pessoa que gostava de fazer caminhadas. Uma pessoa que calçava os tênis para caminhar. Não a caminhada que nós praticamos todos os dias para cuidar da saúde. Aliás, esta é uma boa caminhada, né? Naquele dia de feriado, no dia a dia, levantar mais cedo ou no final do dia para caminhar. É uma outra caminhada, a caminhada espiritual. E o personagem está na Bíblia, Enoque, em Gênesis, no capítulo 5, versos 21 até o 24. Veja o que diz aqui a palavra de Deus. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não o foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Olha, essas poucas palavras, estes versos pequenos, têm um significado profundo, você não acha? Enoque viveu 365 anos nesta terra, porque Deus o tomou para viver na Nova Jerusalém, no lar celestial. E por que Deus o tomou? Porque Enoque andou com Deus. Me chama a atenção o que o verso diz aqui. Ele andou com Deus não um dia, ou 2 dias, ou uma semana, ou 2 semanas, ou um mês, ou uma década, ou 3 ou 4 décadas, não. Enoque, amigo, andou com Deus 300 anos. 300 anos de fidelidade, 300 anos calçando os sapatos da integridade, calçando os sapatos da comunhão, calçando os sapatos da entrega, calçando os sapatos da renúncia. 300 anos andando com Deus. Já pensou? A vida de Enoque foi tão impactante que o livro de Hebreus, no capítulo 11, que retrata lá uma galeria dos heróis da fé, cita Enoque como um dos pais da fé. Veja o que diz o autor de Hebreus no capítulo 11, o verso 5. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois de que tinha se agradado de Deus. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha se agradado de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Olha em que contexto está esse versículo aqui. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Qual foi a recompensa que Deus deu para Enoque? A vida eterna. Então, apesar de Deus nos abençoar nesta terra, nos abençoar nesta vida, Deus está preocupado em nos dar uma recompensa maior do que esta vida, a vida eterna. Pedro, certa vez, estava preocupado com isso e fez uma pergunta para Jesus. Quer ver? Está lá em Mateus, no capítulo 19, e eu vou ler para você a pergunta que Pedro fez para Jesus. Mateus capítulo 19, no versículo 27. Pedro disse assim, Jesus, nós deixamos tudo para te seguir. O que será de nós? Jesus, qual a recompensa que nós teremos em te seguir? O que nós vamos ganhar por te seguir? E Jesus respondeu, eu vou ler só parte da resposta de Cristo para eles, depois você pode ler todo o contexto. Em Mateus 19, a partir do verso 27. Jesus disse assim, todos os que tiverem deixado casas, irmãos,
irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por minha causa, receberão 100 vezes mais e ainda por cima herdarão a vida eterna. Que tal? Deus nos abençoa aqui sim. Aliás, ele diz para Pedro que receberemos 100 vezes mais ainda aqui. Mas a maior recompensa, Jesus diz, é a vida eterna. Enoque andou com Deus e Deus lhe deu a vida eterna. Ele é um símbolo de todos aqueles fiéis que receberão das mãos de Cristo a vida eterna. Eu tenho algumas anotações aqui sobre Enoque que eu gostaria de ler para você. Olha só esse daqui, está no livro Eventos Finais. A autora menciona que Enoque habituou a mente e o coração a sempre sentirem que ele se achava na presença de Deus. Habituou a mente, coração, sentimentos, para ter sempre o senso da presença de Deus. Que mais? Ele se recusava a tomar alguma decisão que ofendesse a Deus. Se fosse ofender o caráter de Deus, não tomava aquela decisão. Que mais? Ele mantinha o Senhor continuamente diante de si. Que fantástico! Que mais? Ele orava, ensina-me o teu caminho, para que eu não erre. Olha a oração de Enoque. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, para que eu não erre, para que eu não me afaste de ti. E ele perguntava a Deus, qual é o teu desejo a meu respeito? Que farei para honrar-te, meu Deus? Assim ele moldava constantemente a vontade e as atitudes de acordo com os mandamentos de Deus. E tinha completa confiança de que seu Pai Celestial o ajudaria. Você tem essa completa confiança? Você pode desenvolvê-la. Enoque desenvolveu. O que mais está escrito ainda no livro Eventos Finais, páginas 71 e 72? O andar de Enoque com Deus não era um transe ou uma visão, mas em todos os deveres da vida, ele relacionava com Deus. O que mais? Ele não se tornou um eremita, isolando-se inteiramente do mundo, pois tinha no mundo uma obra de Deus a fazer. Olha, ele tinha uma obra a fazer no mundo. Durante 300 anos, Enoque testemunhou do amor de Deus para todos que ali viviam, os seus contemporâneos. Que mais? Na família, em suas relações com os homens, como esposo e pai, amigo e cidadão, Enoque era o resoluto e inabalável servo do Senhor. Irresoluto e inabalável servo do Senhor. Que mais? Em meio de uma vida de ativo trabalho, Enoque mantinha firmemente sua comunhão com Deus. Você vive uma vida de intenso trabalho. É ou não é? Atividades, preocupações diárias, agenda lotada. Mas Enoque, em meio a tudo isso, mantinha uma firme comunhão com Deus. Agora, olha essa declaração sobre ele que me impressiona no livro Obreiros Evangélicos. Quanto maiores e mais prementes eram seus labores, mais constantes e fervorosas as suas orações. Quanto maiores os seus labores, mais constantes as suas orações. E esse último texto. Ele perseverava em excluir-se a certos períodos de toda a sociedade, depois de permanecer por certo tempo entre o povo, trabalhando para o beneficiar por meio de suas instruções e exemplos, costumava retirar-se, a fim de passar um período em solidão, com fome e sede daquele divino conhecimento que só Deus pode transmitir. Comungando assim com Deus, Enoque chegou a refletir mais e mais a imagem divina. Fantástico, não? Como é que Enoque andava com Deus? Relacionando o Senhor com tudo na vida, com tudo que ele fazia. Ele passava tempo com Deus e depois misturava-se entre as pessoas para testemunhar de Deus para elas. Um verdadeiro servo. Sabe, Enoque recebeu como recompensa a vida eterna. Foi para o céu sem ver a morte. Mas isso não é um privilégio só dele, sabia? Jesus prometeu cerca de 2.500 vezes que ele vai voltar. E quando Jesus voltar, algumas coisas vão acontecer. Os que estiverem mortos e forem fiéis, que morreram, crendo em Jesus e sendo consagrados ao Senhor, a Bíblia diz que eles serão ressuscitados, num abrir e fechar de olhos, transformados. 1 Tessalonicenses e 1 Coríntios, capítulo 15, apresentam isso. E outros textos da Bíblia. Os que estiverem vivos
por ocasião da volta de Cristo e forem fiéis, serão transformados num abrir e fechar de olhos. Os que estiverem mortos, que morreram agora, longe do Senhor, os maus, os ímpios, permanecerão mortos durante um período de 1000 anos e logo depois receberão a condenação, conforme diz Apocalipse capítulo 20. E os que estiverem vivos e não forem fiéis, receberão a condenação, vão morrer. Queridos amigos, querido amigo, Jesus prometeu: eu vou voltar. Ele vai voltar e quando ele voltar, muitas pessoas estarão vivas e irão para o céu, transformadas pelo seu poder, sem ver a morte. Enoque é um símbolo dessas pessoas, assim como Elias é um símbolo de todos aqueles que irão para o céu sem ver a morte, trasladados, transformados pelo poder de Deus. Agora, o que fazer para estar preparado e estar pronto para esse dia? Assim como Enoque, calçar os sapatos da fidelidade, calçar o tênis da consagração, o tênis da entrega diária e cumprir as palavras de Cristo aqui em São Mateus, no capítulo 24, quando ele disse o seguinte, Mateus capítulo 24, verso 42, portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia que virá o Senhor. Vigiem. Entendam isso, se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Vigiem. Assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Estar preparado significa andar com Deus. Estar preparado significa entregar a vida a Deus. Então vamos entregar a vida a Deus hoje? Vamos andar com Deus como Enoque andou com Deus? E assim nos preparar para aquele grande dia quando Jesus voltar para nos buscar e nos levar para um lugar celestial melhor e maior do que esse que nós vivemos? Onde não haverá mais morte, nem luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas terão passado? Deus te ama muito e voltará para te buscar, para me buscar também. O que precisamos fazer? Nos preparar hoje, andando com Deus diariamente. Que Deus seja teu amigo e você amigo dele. Ele é teu amigo. Que você entregue a sua vida ao Senhor cada momento do dia, cada instante do dia. E assim se prepare para viver eternamente com Ele. Ore a Ele agora, passe algum tempo orando ao Senhor Jesus, entregando a sua vida a Ele e renovando a sua fidelidade ao Senhor. Lembre-se, primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Grande abraço.